Bons hábitos ou maus hábitos, eles podem ser transformadores ou eles podem ser destruidores. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala, vendedores, vendedoras, empreendedores, aspirantes de vendas ou simplesmente pessoas perdidas e curiosas que caíram aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui somos democráticos, né? Aceitamos vendedores antigos, vendedores novos, pseudo-vendedores e todos aqueles que se interessam em algum momento da vida por vendas. Lembrando que se você não gosta de vender está embutido em absolutamente tudo na sua vida. Para pensar. Seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua filha, seu emprego, as coisas que você compra, as pessoas com quem você fala, você sempre está vendendo alguma coisa. Seja um sonho, um desejo, uma imagem pessoal, um objetivo, um produto, um serviço, você sempre está vendendo alguma coisa, uma ideia, enfim. Tá? Então para com esse gatilho de que eu não gosto de vender, eu não sei vender. Você sabe sim. Eu tenho uma seguinte filosofia: todo mundo é vendedor. O ponto é que você não sabe que você é vendedor até que você precisa se tornar claramente um vendedor. Tá? Pensa nisso. Nos momentos que você realmente precisa, você perde a vergonha, até esquece que você não sabe vender. E aí você vai lá e faz. Né? Então, e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, sobre hábitos, tá? E a gente vai ter aí os dois lados da moeda, né? Os hábitos bons e os hábitos ruins. E eu vou indicar para vocês, tá aqui, ó, esse livro maravilhoso, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre ele, que foi um livro que eu ganhei há uns anos atrás e me ajudou demais a mudar. Ah, você achou que eu ia falar do Poder do Hábito, né, do Simon Sinek? Não, eu não vou falar do Poder do Hábito, embora ele seja um livro muito bom e eu recomendo para vocês também, tá? Vamos lá, hábitos, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, um hábito não é uma coisa que você faz uma única vez, já diz o nome. O hábito, ele exige uma coisa chamada constância, tá? E consistência. Não adianta eu fazer, por exemplo, atividade física uma vez por semana e comer fast food os outros todos os dias da semana. Eu vou estar fazendo alguma coisa de importante? Não vou estar conseguindo resultado, tá? E o grande ponto é você criar um hábito e comemorar as pequenas metas e as pequenas vitórias, para que você consiga ter hábitos saudáveis. E eu vou falar sobre isso e vou trazer isso para vendas também, tá? Porque você pode ter hábitos destrutivos, e esses também você vai ver claramente o caminho e o resultado deles, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você, quebre esse gatilho de que criar novos hábitos é fácil. E essa ideia que o pessoal vende para você, que criar novos hábitos é uma coisa maravilhosa, tá? Porque do jeito que a internet te vende, parece que, nossa, eu vou criar um novo hábito e eu serei um novo homem a partir de hoje, porque as coisas vão fluir e vão brotar e a abundância existe na minha vida. Não, tá? Na verdade, é um processo. E como todo processo, você vai ter ali o zero, aí você vai começar a crescer, aí você vai atingir um platô, e aí nesse platô você vai tomar a decisão se você vai querer continuar ou se você vai querer manter. Se você não cuidar, você vai cair, tá? A vida, ela é assim. Para de viver um sonho, uma ilusão. Você precisa ter disciplina, foco para poder criar um hábito, tá? Hábito é uma coisa que você faz constantemente. E no começo, a maioria dos hábitos que a gente tem que fazer, eles vão ser ruins, porque eles vão te tirar de uma coisa chamada zona de conforto, tá? Então, você não quer fazer aquilo. Seu corpo não está acostumado a fazer aquilo. Sua cabeça não está acostumada a fazer aquilo. Puxa, aquilo eu vou precisar pensar, eu vou precisar me expor a coisas novas, a situações diferentes. E isso é difícil. Sempre vai ser difícil, tá? Mas vou te contar outro segredo. Quem precisa dar o primeiro passo é
você. Ninguém vai dar o primeiro passo por você. Então, se você não quer fazer, é simples, não faça. Porque você vai estar se enganando. Você não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. Você tem que fazer algo que realmente você queira, que você se incomoda com aquilo e que você quer mudar, tá? E aí eu te falo que ele demanda aí essa consistência, e isso Paulo Vieira, ele fala muito bem nesse livro aqui, ó, Foco na Prática, de Paulo Vieira, tá? Ele é um guia e ele é muito bacana, tá? Para vocês verem aqui, ó, eu fazia todos os dias, tá? Ele tá preenchido aqui, eu não vou obviamente mostrar tudo, mas ele tá preenchido. Ele tem um guia, literalmente um guia prático, né? Que você vai preenchendo todos os dias. E ele é muito bacana, tá? Porque aqui, ó, quando você olha, ele tem um processo. Deixa eu abrir aqui, ver se a câmera vai pegar para você poder entender aqui, ó. Ele tem, mês a mês, você vai analisando, tá? Como que você está. Então você vai preencher o que ele chama de MAAS, tá? Que basicamente é um gráfico de como que você está satisfeito hoje com os âmbitos da sua vida, né? Então, lado emocional, espiritual, com seus parentes, no seu casamento, nas suas relações, com seus filhos, no lado social, saúde, na questão de servir, como você se sente ajudando as outras pessoas, seu lado intelectual, financeiro, profissional, tá? Tudo isso é importante para a nossa vida. E ele explica isso antes, tá? Então você não precisa ser nenhum guru para entender ali esse gráfico. Muito pelo contrário, ele vai te explicar como fazer isso e aí você vai fazendo todo o dia. Eu ganhei esse livro, na verdade, de um gestor que eu tinha, né? Não sei nem se ele vai assistir esse vídeo aqui, mas foi presente do Hugo, na verdade. Então, Hugo, um abraço aí, obrigado. Nunca te agradeci diretamente, né, sobre esse livro, mas esse livro teve uma ação muito bacana, né? E ele é do mesmo autor do Poder da Ação, né? Então, é um livro muito bacana. São 2 meses para você criar um hábito, tá? Criar o foco em resultado e naquilo que realmente importa para você. E me ajudava muito, porque, por exemplo, todo dia você vai escrever aqui, ó. O ideal é você preencher ele no começo do dia e depois no final do dia, porque ele vai ser uma análise do que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, você coloca a data lá, começo do dia. Qual ou quais aprendizados a frase do dia traz para você? Todo livro, ele tem aqui, ó. Ele tem uma frase, todo dia ele tem uma frase para você ler a respeito, tá? Aí depois você coloca, ó, escolha no mapa de autoavaliação sistêmico, mas para qual área da vida você dará mais atenção hoje? Então hoje, naquele dia da semana, dentro daquele gráfico, para qual área da sua vida você vai dar mais atenção? E tudo bem, às vezes é um dia que você está trabalhando, que você precisa fazer várias entregas, então você vai olhar mais o profissional. Eu, inclusive, vários dias da semana que eu colocava sempre o profissional, tá? E aí tem lá, qual a coisa mais importante que você fará hoje para desenvolver esta área? Então, é uma área que está precisando de atenção, é uma área que claramente tem problemas. O que você vai fazer para desenvolver esta área, tá? Quais são as 3 tarefas e ações mais importantes que você fará hoje e que darão velocidade ou qualidade aos seus objetivos? E aqui, pessoal, eu preenchia com o que eu tinha que fazer no dia. Então, poxa, era uma atividade de trabalho. Legal. E aí, quais são os 3 pontos que você precisa fazer hoje, sem falta, que se você não fizer vai dar problema e vai te ajudar a desenvolver isso? Então eu preciso, por exemplo, finalizar os meus roteiros, eu preciso gravar vídeo e eu preciso fazer a programação de posts da semana, porque tem que ser hoje, tá? Isso é importante para que eu me sinta realizado no final do dia dentro das minhas entregas profissionais, percebe? O que você não vai fazer ou quem você vai evitar hoje para ter um dia mais produtivo, né, e positivo. Então vamos lá, poxa, eu vou criar tudo no computador.
Então eu vou realmente focar e eu vou tirar as notificações do meu computador para que não fique subindo mensagem de WhatsApp, mensagem de vídeo do YouTube, para que me traga alguma distração e eu perca o meu foco e eu perca a minha produtividade, por exemplo, tá? Qual ato de generosidade você fará hoje e para quem será? O livro fala muito disso também. Acho que isso é uma área da nossa vida que a gente deixa muito a desejar muitas vezes, né? Ajudar o próximo, generosidade é uma coisa muito simples. Você não precisa viajar necessariamente, se você puder fazer, ótimo, tá? Mas você não precisa necessariamente viajar para um país de extrema pobreza e ficar militando lá, ou fazendo trabalho voluntário por muito tempo para tentar mudar o mundo. Às vezes, pequenos atos mudam o dia das pessoas. Cara, eu trabalho em empresa. Às vezes, o fato de você passar e dar um bom dia para as pessoas com um sorriso, às vezes o fato de você pedir uma ajuda e quando a pessoa te ajudar, você olhar para a cara dela com sinceridade e falar, nossa, muito obrigado mesmo, tá? Quando você vai entregar um projeto, você ter a humildade de olhar e falar, olha, eu quero agradecer demais. Se vocês gostaram do projeto, esse projeto não foi construído só por mim, ele teve a participação de várias pessoas. E eu queria agradecer aqui a todas essas pessoas porque elas fizeram a diferença. Cara, isso é transformador. Além de, obviamente, também engajar as pessoas. E quanto mais engajamento você gera nas pessoas, mais elas vão fazer aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, porque você ajuda as pessoas. Percebe como é uma via de mão dupla? Isso é muito importante. E aí, ele trabalha essa gratidão com a gente também. Então, escreva 4 diferentes motivos do dia para você estar agradecido. Né? E aí você pode pegar coisas simples. Cara, o fato de eu acordar bem, com saúde, poder andar, poder me comunicar, poder fazer coisas simples e básicas da vida já pode ser um motivo de gratidão. Né? Coisas boas que aconteceram na sua vida no dia anterior e hoje você vai ter o reflexo delas, são motivos para gratidão. Talvez no começo você não tenha 4. Às vezes a pessoa está no estado emocional muito ruim ali, ela está no estado emocional difícil, né? Coloca 1, coloca 2. Você vai ver que com o passar do tempo você vai mudando isso. A gente não é constante o tempo inteiro. A gente vai oscilar em alguns momentos. Mas para você criar foco, criar um hábito, você precisa tentar lutar ao máximo contra essas oscilações e tentar ser o mais direto. Isso no começo do dia. De preferência quando você acorda, toma café. Eu fazia isso na empresa. Eu chegava de manhã para trabalhar, pegava um copo de café, sentava na minha mesa e preenchia. 5 minutinhos eu preenchia. No final do dia, antes de eu bater meu ponto para ir embora, tava lá, marque o equivalente ao seu consumo de água no dia de hoje. Olha que legal. E aí você tinha lá, nada, meio litro, 1 litro ou 2 litros. Marque o equivalente às atividades físicas que você realizou hoje. E, obviamente, se você está no trabalho, você não vai simplesmente fazer ali um leg press no meio do trabalho, fazer um supino inclinado, você não está, a menos que você trabalhe numa academia, né? Então, marque o equivalente às atividades físicas que você realizou hoje. Nenhuma, mais ou menos 20 minutos, mais ou menos 40 minutos, 1 hora ou mais. Tá? Você é vendedor externo, cara, você faz atividade física o dia inteiro, você passa o dia inteiro caminhando, tá? Eu subi escada, minha empresa tem andares, então eu fiquei subindo e descendo escada, carrego caixa, eu faço isso, faço aquilo. Você consegue marcar essas atividades físicas. Você se alimentou nos horários certos, então comi o dia inteiro quase que sem parar. Eu me alimentei regularmente de 3 em 3 horas ou passei longos períodos, mais de 4 horas, sem me alimentar. Isso vai fazer bastante diferença quando você olha ali até questões de estresse, né? Você se alimenta de forma correta? Sim, tive uma alimentação balanceada ou não, tive uma alimentação desbalanceada, tá? Marque numa escala abaixo como foi o seu dia em termos de realização e produtividade. E aí você vai ter uma escala de 10% a 100%. E aí o que você faz? Você olha quais eram as suas tarefas do dia. Você realizou essas tarefas? Você realizou elas e mais outras tarefas? Você excedeu ali a sua produtividade? Maravilha! Você não conseguiu resolver? Tudo bem, fica o ponto de atenção do que ficou pendente, tá?
e relacione 2 ou 3 ganhos, ou conquistas, ou acontecimentos positivos que aconteceram com você hoje. E vai ter dia, pessoal, que é isso aqui, ó. Não vai ter, entendeu? Teve só as entregas ali do trabalho, só teve uma, tá? Quando eu preenchia em alguns dias aqui. Não teve nada de extraordinário. Simplesmente consegui cumprir o meu cronograma. Mas isso já é incrível, porque muitas vezes as pessoas nem isso fazem. Percebe? Nem isso elas conseguem fazer. Então, basicamente, vocês vão fazer isso por 2 meses seguidos, tá? E no final do livro, ainda tem uma parte muito legal, tá? Onde fala aí um pouquinho sobre o Paulo e fala sobre outros livros dele, né? Vou fazer um merchan gratuito aqui. Tá aqui, né, o Poder da Ação. A gente tem também aqui, ó, o Fator de Enriquecimento e o Poder e Alta Performance. Então, o Paulo Vieira é um cara focado muito em hábitos, né? E acho muito bacana. Esse livro fez muita diferença para mim. Eu recomendo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também na Amazon, tá? Para quem tiver interesse, para quem quiser conhecer, quiser comprar. E se você não quer comprar o livro também, vamos lá. Comece de alguma maneira, mas comece, tá? Hábito é uma coisa que a gente constrói através de uma ação chamada repetição. Então faça aquilo de maneira constante, repetidamente, buscando a melhoria, que eu tenho certeza que você vai criar o hábito. E esse hábito, que vai ser doloroso ou chato ou ruim no começo, ele vai passar a ser muito mais legal, muito mais prazeroso a hora que você vai vendo os resultados. E outra coisa, nunca deixe de comemorar as pequenas vitórias da sua meta aí rumo ao seu novo hábito, tá? Então, se você quer, por exemplo, entregar mais, meça a sua produtividade e comemore essas entregas. Se você quer emagrecer, meça o seu progresso, seus quilos, as suas medidas e comemore a cada uma delas. Se você quer se formar, se graduar, analise o que você está fazendo hoje para mudar a sua situação e comemore cada degrau que você conquista, tá bom? Assim como eu vou comemorar o like, a sua inscrição e a sua ativação de notificação, que se você não fez, eu sei que você vai fazer agora. Não custa nada e ajuda bastante aí o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo te ajude a ter um pouco mais de foco, assim como me ajudou quando eu mais precisei. E lembrando que tem conteúdo também para vocês focarem toda terça, quinta e sábado aqui no canal, sempre ao meio-dia. Me segue aí também nas outras redes sociais. Grande abraço a todos, bom foco e bons novos horizontes a todos vocês. Um grande abraço, boas vendas e até o próximo vídeo.